Perfeito. Então, iniciando a gravação, falando que nós entramos na UC 6.1. 6.1 é o C que fala sobre programas, tá? Então, nós vamos ver as NRs aí que falam de programas, nós vamos ver alguns programas que a gente desenvolve dentro da empresa, a gente vai conhecer uma estrutura de um PCMSO, de um PPRA, tá? Lembrando, né, que eu já falei exaustivamente que o PPRA em março ele sai fora, entre o PGR, tá? Mas as características elas são semelhantes. Beleza, galera? Então nós vamos lá. Vamos compartilhar. Perfeito. Então 6.1. A princípio a gente vai falar dos programas, né? E do PCMSO. Para isso, é importante vocês conhecerem as NRs, tá bom? Então, temos 36 NRs, é sabido que cada NR tem uma particularidade, constantemente elas vêm mudando, sofrendo alterações, mas é importante vocês conhecerem, e eu vou explanar as NRs importantes aqui, que existem programas dentro dela, tá bom? Então, nós temos as 36 NRs, tá? Desde a 1, disposição gerais, 2, inspeção prévia, 3, embargo e interdição, 4 é o SESMIT, o 5 é a CIPA, NR6 fala do EPI, NR7 fala do PCMSO, NR8 fala das edificações, NR9 fala do PPRA, 10 eletricidade, a 11 materiais em movimentação, a 12 máquinas e equipamento, 13 caldeiras, 14 forno, 15 insalubridade, 16 periculosidade, 17 ergonomia, 18 PCMAT, 19 explosivo, 20 inflamáveis, 21 trabalho no céu aberto, 22 trabalhos na mineração, 23 incêndio, 24 higiene e conforto, 25 resíduos, 26 a sinalização de segurança e 27 registro profissional do técnico de segurança. 28 são as fiscalizações e as penalidades, 29 é portuário, 30 aquaviário, 31 rural, 32 saúde, 33 espaço confinado, 34 naval, 35 trabalho em altura e 36 frigorífico, tá? Então, falar um pouco de cada uma. Evidente que teve algumas alterações, tá? Mas foi muito pouca, né, em questões assim do que eu vou expor aqui, tá? Então, no NR1, as disposições gerais que ela fala hoje, né, antes, né, de mudar, é esse texto aqui. Depois que mudou, ele fala não somente da ordem de serviço, mas ele fala dos programas, fala do gerenciamento, né, aquilo que nós já falamos bastante vezes, a parte de gerenciamento de risco, e o PGR que está lá, que vai entrar na 9, né? Mas na 1 ela fala sobre como vai fazer essa gestão, que essa gestão nada mais é nada menos do que estava inserido lá na ordem de serviço, né? Então, na ordem de serviço um pouco mais aprimorada. Então, nós temos aqui as obrigações que cabe ao empregador, né? O que cabe ao empregador, que é cumprir e fazer as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Isso continua no novo texto. Elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde, dando ciência aos empregados por comunicado, cartaz meio eletrônico, isso continua, tá? A gente tem que informar os funcionários, informar os trabalhadores os riscos que eles estão expostos, os meios para prevenir e limitar, né, tais riscos, os resultados dos exames e dos exames médicos e exames complementares, os resultados da avaliação ambiental também, que hoje a gente apresenta em mapa de risco, a gente acaba apresentando os programas PACIPA, e isso é divulgado. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança, continua. Então, a CIPA ou os representantes
de fábrica, né? Algumas empresas são grandes, elas têm representantes, pessoal que é de sindicato, tá? Então, eles acabam participando também. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Isso está inserido numa ordem de serviço, num procedimento e tal, que a gente acaba desenvolvendo. E cabe ao empregado, né? Também tem as permissões e as proibições, né? Então, tem as permissões e as proibições, que são cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive a ordem de serviço, né, expedida pelo empregador. Que é nessa ordem, né, ou nesse novo projeto, né, ou um procedimento, tá? É que a gente coloca o que pode ser feito, o que não pode, de que forma que pode ser feito. E aí, usar o EPI, né, continua, né, a exigência da utilização do EPI passivo por demissão por justa causa, tá? Então, a gente é obrigado, a empresa é obrigada a dar o equipamento de proteção para o funcionário, é obrigado a treinar, ensinar ele, e da mesma forma, se ele não usar, é passivo de advertências até dar uma justa causa, porque na verdade já não vai dar justa causa quando o camarada não usa EPI. Normalmente, tá, para se fundamentar, né, a gente chama o funcionário de uma advertência verbal. A segunda, verbal, e a gente escreve isso, né, nós recebemos uma advertência verbal, segunda verbal, aí já começa a advertência por escrito, primeira, segunda e terceira por justa causa, ou seja, exaustivamente a gente informa o funcionário, e nesse meio tempo a gente também acaba fazendo treinamentos, tá? Porque a gente tem que fazer várias vezes, tanto a parte de informação e tal, porque pode ser que um advogado de defesa pode chegar e falar assim, mas é o seguinte, não deram advertência verbal primeiro, orientar o funcionário, já deram demissão por justa causa, mesmo estando amparado, né, na lei, mas peraí, se o meu funcionário falhou, é porque vocês foram negligentes em dar treinamento e tal, então às vezes a coisa volta sobre a empresa, então por isso que a gente sempre recomenda, o funcionário fez alguma coisa errada, a gente chama ele, né, relata isso, né, num documento dizendo que está sendo advertido verbalmente, e em seguida dá um treinamento onde consta um treinamento, consta lá o que foi treinado, né? O que vocês ensinaram. Na segunda vez a mesma coisa, outro treinamento, nem se for um bate-papo rápido, né? Mas olha, você tomou conhecimento aqui, e aí começa a advertência escrita. Então, a advertência é onde a empresa adverte o funcionário, né, por ele não estar usando equipamento de segurança que foi dado e tal, aí conta toda a história. E aí ele assina, testemunha e tal. Aí, treinamento. Aí, segunda vez, orienta treinamento. A terceira justa causa, aí é inquestionável, tá? Aí não tem como questionar, porque você exaustivamente você orientou o funcionário, exaustivamente você treinou o funcionário, então não tinha razão pela qual ele não usar o equipamento de proteção. Submeter-se a exames médicos previstos na norma, então o funcionário tem que se submeter aos exames, né, que estão previstos na norma, que são exames clínicos, né, muitas empresas, dependendo da exposição que o funcionário tem, o médico, ele pede determinados exames, então, tem que pedir um exame de sangue, mas eu tenho medo de agulha, vai ter que fazer, não tem jeito, né? Colaborar com a empresa na aplicação da norma, ou seja, cumprir a norma, e aí o item que é importante, que é isso que nós falamos, que constitui o ato faltoso, a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior. Então, olha que isso quer dizer, que é um ato faltoso, se não tiver uma justificação, uma justificativa para esses itens anteriores. Então, não tem, justa causa. A NR4, ela estabelece uns parâmetros para o dimensionamento do pessoal técnico, né, para a gestão de risco, né, de acordo com o porte da empresa, grau de risco e número de empregado. E sobre o ônus exclusivo do empregador. Nessa NR, estão os quadros para consulta o CNAE, né, e inserção de dados sobre acidentes e doenças e insalubridade.
que tem os quadros 3, 4, 5 e 6, né, que são aqueles quadros que a gente tem que deixar pronto para, se por um acaso tiver fiscalização, a gente tem que mostrar, tá? Então, é interessante que essa NR4, né, ela fala sobre o dimensionamento do SESMIT e sobre as obrigações, né, do SESMIT, né, o que nós de segurança do trabalho a gente tem que fazer. E aí tá lá, compete aos profissionais integrantes do SESMIT, né, o que? Dentre um monte de coisa, promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas como programas de duração permanente. Então, só peguei esse item aqui, que a gente está falando em programas, né? Então, o C fala sobre programas, então só uma parte que eu peguei aqui, é evidente, o SESMIT, nós da segurança do trabalho, a gente tem um monte de atividades, mas falando somente desta parte, que é o quê? Promover a realização de atividades de conscientização, parte de educação, de orientação dos trabalhadores para prevenção de acidentes do trabalho e também doenças ocupacionais, tanto através das campanhas quanto de programas de duração permanente. Aí entrou a parte que nos cabe, que é sobre programas. Então, o SESMIT ele tem a obrigação de criar seus programas, né? Fazer com que a segurança funcione muito bem. A NR7, ela fala do PCMSO. Então, essa norma, ela estabelece critérios e metodologia para elaboração de um programa de saúde ocupacional integrado aos projetos de gestão de riscos na empresa, incluindo o quê? Parâmetros para controle biológico e também monitorização, né, da exposição ocupacional a riscos. Estabelece também diretrizes e parâmetros para acompanhamento da audição em relação ao ruído e para a interpretação de radiografias, né, de tórax, né, obrigatoriedade de realizar exames médicos nos trabalhadores e também de manter pessoal técnico para gestão de risco, né, em articulação com outras normas. Então, essa é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, essa norma, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores, também instituições que admitam trabalhadores como empregados, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Essa norma também estabelece os parâmetros mínimos, né, e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva dos trabalhadores. Então, é importante que esse PCMSO ele tem que ser muito bem feito, muito bem recheado, né, de soluções para a questão de saúde na empresa. Caberá à empresa contratante da mão de obra prestadora de serviço informar a empresa contratada dos riscos existentes, auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. A gente pula para a NR9, então o PCMSO é um programa também. A NR9, né, que é o PPRA, um programa de prevenção de risco ambiental, é um programa que estabelece critérios, né, para a elaboração de um programa de identificação e também controle de riscos nos ambientes de trabalho integrado ao projeto de gestão de risco da empresa. Define critérios para a prevenção de distúrbios, né, decorrente da exposição ocupacional à vibração, determina a elaboração do PPRA para a gestão de risco, de acordo com metodologias de projetos, devendo ser acompanhada pelo SESMIT e articulada a outras normas, principalmente a CIPA, né, que é o mapa de risco, é o PCMSO. Então, o PPRA é um documento super completo, né? Ele acaba trazendo para a gente o quadro exato que a empresa tem, né? Então, do objetivo da aplicação do PPRA, esta norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento,
da avaliação e, consequentemente, né, do controle de ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Que a MPPRA também já começa a falar um pouco do meio ambiente, tá bom? Então, é outro programa. Esse programa a gente desenvolve, onde a gente vai levantar todos os riscos e aí a gente vai ter um parâmetro, né? Vai ter o diagnóstico de segurança da empresa, a gente vai ter muito mais detalhes para poder agir. A NR12, que fala de máquinas e equipamentos, ela estabelece as condições para quê? Para as instalações de máquinas e equipamentos, enfatizando os conceitos de fase da utilização do sistema de segurança e de falha segura, obrigatoriamente de obediência às normas técnicas para a proteção do trabalhador na utilização de máquinas e equipamentos, priorizando o que? A proteção coletiva e a organização do trabalho, e observando o que? As qualificações e a capacitação dos trabalhadores. Então, lá na NR12, ela é muito complexa, né, gigante, a NR12, mas, no contexto geral, ela fala sobre a questão das máquinas, as proteções nas máquinas, né, o que deve acontecer nas máquinas em questão de segurança, né, todos os dispositivos que eles devem ser utilizados, pessoal capacitado, pessoal treinado, a gente exaustivamente avaliar os riscos das máquinas, ver se não tem nenhum problema ou nenhum risco aí para o funcionário. Devem ser elaborados e aplicados procedimentos de segurança e permissão de trabalho para garantir o que? A utilização segura de máquinas e equipamentos em trabalhos e também em espaço confinado. Então, pensem só, existem máquinas, né? O pessoal de manutenção, às vezes, ou às vezes não, né? Quase que constante, eles têm que arrumar máquinas. E aí, para arrumar máquinas, eles têm que abrir a máquina, têm que tirar a parte de proteção da máquina para ver o problema interno. E, neste caso, a gente dá uma permissão de trabalho. Então, a gente vai lá, dá uma permissão de trabalho, acompanha o trabalho de manutenção, que é um trabalho mais arriscado, um trabalho mais perigoso, é um trabalho que ele entra dentro da parte perigosa da máquina. Porque como que ele vai descobrir o problema? Ele tem que abrir a máquina e ir lá, né? E às vezes colocar para funcionar, para ver onde, se ele consegue detectar visualmente, aí depois, então achou o problema, aí trava, né, energia, e a gente tem aqueles todos os procedimentos de segurança, como os cadeados de segurança, né, as etiquetas e tal, trava aqui, desliga disjuntor e tal, para deixar de uma forma segura o trabalhador executar as atividades dele, tá? Então, a gente tenta fazer na melhor forma as proteções dessa máquina. E quando o camarada vai utilizar uma máquina, um equipamento em espaço confinado, que é pior ainda, tá? Então, espaço confinado já é um local que não foi projetado para o convívio, né, para a vida humana. Então, é um local que só tem limitado a uma entrada, né, um local que às vezes a concentração de oxigênio é insuficiente, né? E aí, então, o que acontece? O camarada, para entrar lá, a gente tem que dar uma permissão, né? Para essa permissão, a gente tem que ir lá avaliar se tem oxigênio, se não tem, se tem algum gás lá dentro, né? Que tipo de gás que tem lá. Então, a gente tem que avaliar, porque imagine, tem um vazamento de gás e naquele espaço confinado tem gás, sei lá, um gás qualquer, GLP, e o camarada ele vai lixar lá dentro, né? Ele vai mexer com solda lá dentro. Então, você já imagina o que pode acontecer. Então, a gente tem que ter a certeza absoluta que o camarada vai executar sua atividade com 100% de segurança. Os procedimentos de trabalho de segurança, né? Então, devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, né, com a descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco. Então, é interessante que esses procedimentos, você pode até fazer um procedimento máquina a máquina, né, avaliando máquina por máquina, colocando os problemas da máquina, colocando passo a passo como operar, e você só faz auditoria, né? Você, de vez em quando, passa na máquina e, de posse da informação do passo a passo, vê se o camarada está executando aqueles passos que já foram pré-definidos, né? Lembrando que nós não entendemos de máquina,
Quem entende de máquina é o operador, mas nós entendemos de segurança. Então, o que a gente tem que fazer? Um trabalho em conjunto com o operador, onde a gente vai falar os passo a passo, aliás, ele vai falar para a gente os passo a passo, e aí, com a nossa visão crítica sobre segurança do trabalho, a gente vai colocando as questões de segurança nos intervalos de cada passo. Então, olha, fazer isso, olha, tal, mas tem que fazer com segurança, assim, assim. Olha, tem que fazer, olha, tem que fazer assim, assim. Então, você pega a atribuição dele, a tarefa que ele tem que executar, e a gente agrega o quê? As nossas questões de segurança. A NR17, ela estabelece parâmetros para o quê? Adaptação das condições do trabalho, as características sociológicas, né, dos trabalhadores, a obrigatoriedade de realizar análise ergonômica, né, para a prevenção de risco nos ambientes de trabalho. Então, a NR17, ela já fala de ergonomia, existe um monte de programas aí, e laudos, né, inclusive para se falar sobre a questão ergonômica. Temos aí o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, além de atender a NR7, deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos identificados na análise ergonômica. E agora mais ainda, tá? Com esse social, a NR17, mas vai entrar assim com os dois pés no peito. Tá? Então tem uma avaliação profunda sobre a ergonomia. Então o E-Social está pedindo muitas informações sobre a questão ergonômica. Então tem que fazer uma avaliação ergonômica, tem que fazer laudos ergonômicos, tá? Para quê? Para abastecer o E-Social e abastecer também o PCMSO. O empregador deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para a detecção precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho comprovadas ou objeto de suspeita que inclua procedimentos de vigilância passiva, seriam processamento à demanda espontânea dos trabalhadores que procuram, né, o serviço médico, e procedimentos de vigilância ativa, por intermédio de exames médicos, né, dirigidos que incluam, além de exames obrigatórios, né, por norma, coletas de dados sobre sintomas referentes aos aparelhos psíquicos, né, osteomuscular, vocal, visual, auditivo, analisados e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas. Então, olha que interessante aqui, onde tem que fazer, pegar toda a avaliação. Então é importante, principalmente empresas que têm aí ginástica laboral, normalmente, né, a gente sugere que quem ministra a ginástica laboral, ela faça relatórios, faça uma estatística de pessoas que tinham dor, não tem mais, ou que não tinha e tem, as pessoas falando sobre a postura do seu trabalho. É evidente que a gente consegue detectar isso numa avaliação ergonômica, e aí fica bacana, porque você consegue, né, pontuar tudo isso. E quando tem um departamento médico dentro da empresa, é muito mais fácil, porque ela acaba vendo aquelas questões, né, de dados aí, esses sintomas, né. Então, olha, o cara chega lá, olha, estou com, sei lá, dor de cabeça. Uma dor de cabeça, por quê? Porque a minha área é muito ruidosa, então, consegui detectar lá que a área do cara é ruidosa, e aí não foi avaliado no PPRA, então houve uma falha, e por aí vai. Então, o camarada está com problema de voz, né? Está com problema, sei lá, de estômago, problema, enfim, um monte de coisas aí que podem acontecer, problema de coluna, problema de, enfim, que o departamento médico consegue avaliar, né, a partir desses sintomas. Nós não temos essa capacidade, mesmo quem começa a falar, a gente vai anotar e vai mandar para o médico, né? Então, ele já consegue resolver isso. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, os empregadores devem implementar, entre outras medidas, né, modelos de diálogo que favoreçam as micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador. Aí está até voltado para o pessoal de telemarketing, que tem um problema sério com a parte vocal, né, porque eles falam muito, professor fala muito e tal, né, e dependendo da atividade, a camarada fala muito. Então, tem que fazer um periódico sobre a parte vocal da pessoa,
entendeu? Assim como a gente vê que o camarada trabalha no local ruidoso, a gente faz, né? A gente não, o médico, sugere audiometria, assim como o cara que força muito a vista, fazer uma acuidade visual, um exame, né, mais clínico, né, na visão, e assim vai, né? O cara tem problema no pulmão, né? Respira alguma coisa, então tirar um raio-x. Tá? Isso é super importante. Então, modelos de diálogo que favoreçam essas micropausas aí é importante, né, para quem tem problema de vocal. Redução de ruído no fundo, estimular a ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente. Então, isso está até mais voltado aí para o pessoal de operadores de telemarketing, né? Isso pegou um item aí do pessoal de operador de telemarketing. Então, vocês observam, tem um problema, né, que às vezes o pessoal passa batido, né, porque o pessoal acaba vendo assim, problema físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Aí ele acaba passando batido nisso aí. Porque falar, ai caramba, mas é ver ergonômico, mas ver ergonômico como postura, né, e não ver o ergonômico um pouco mais profundo. Por isso que essas avaliações ergonômicas, elas vêm pesadas, né, elas vêm sendo muito bem feitas, né, por pessoas especializadas em ergonomia, o pessoal acaba detectando todas essas irregularidades. As análises ergonômicas do trabalho elas devem contemplar, no mínimo, para atender NR17. Então, tem lá a descrição das características do posto de trabalho, no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramenta, o espaço físico, né, para execução de trabalho, e condições de posicionamento e movimentação, né, nos segmentos corporais. A avaliação da organização de trabalhos, demonstrando o quê? Trabalho real, né, e trabalho prescrito, né, então o que você deveria fazer, o que você faz. Variações diárias, semanais e mensais de carga de atendimento, incluindo que as variações sazonais, intercorrências técnicos operacionais mais frequentes, números de ciclos de trabalhos e sua descrição, incluindo trabalho em turnos noturno, ocorrência de pausa interciclos, né? Então, aquele cara que trabalha uma semana de dia, uma semana à tarde, uma semana à noite, ele tem que ter um intervalo para poder entrar no outro ciclo. Ele não pode trabalho essa noite, descanso o dia e já vou trabalhar no outro dia, ou trabalho durante o dia, descanso uma noite, já vou trabalhar na outra noite, uma coisa assim, uma coisa bem puxada. Não, você tem que ter um prazo, né? Não é assim, você passa do dia para a noite, ou da noite para o dia, de um dia para o outro, não pode, tem que ter um espaçamento aí, e tem até empresas que acabam fazendo espaçamento aí de 3 dias, mais ou menos. Número de ciclos de trabalho, ocorrência da pausa, explicitação das normas da produção das exigências de tempo, da determinação de conteúdo de tempo, do ritmo de trabalho, do conteúdo das tarefas executadas. Histórico mensal de horas extras, realizado em cada ano, explicitação da existência de sobrecarga estática ou dinâmica do sistema ósseo-muscular, né? Então, quanto que você está carregando de carga, isso é importante, tá? Os relatórios estatísticos da incidência de queixas de agravos à saúde, colhidas, né, pela medicina do trabalho nos prontuários médicos. Então, aquelas incidências de queixa, a gente tem que sempre ouvir. Então, se na sua empresa não tem um departamento médico, é importante você ouvir e mandar para o médico, né? Então, é importante, na medida do possível, evidente, ouvir essas queixas, né? Então, camarada, olha, eu não tinha nada, começou a doer meu braço. Opa, então a gente tem que fazer uma avaliação ergonômica aí, profunda, para saber o que está acontecendo. Relatório de avaliação de satisfação no trabalho e clima organizacional, também, até isso está entrando agora no novo e-social, a parte de clima organizacional, né? Então, até mesmo a parte de depressão, a parte de estresse, a parte de estafa, a parte de um monte dessas questões que estão sendo levadas em consideração para saber se você não desenvolveu, né, uma dessas doenças a partir do clima da organização, né? Então, isso é importante. Se realizado no âmbito da empresa, registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores, recomendação ergonômica expressa em plano e proposta clara e objetivos com a definição de datas e implantação.
É lógico que quando faz uma análise ergonômica, um laudo ergonômico, vai chegar lá para o dono da empresa, né, para o responsável da empresa, e vai falar, olha, então nós temos isso, o que dá para fazer? A sugestão minha é essa, ó, então isso dá para fazer daqui 15 dias, ou seja, curto, médio e longo prazo, tá? A NR18, que ela já estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento, de organização e também de capacitação, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho e na indústria da construção. Estabelece também recomendações técnicas e procedimentos e introduz um glossário com expressões utilizadas nas atividades. Obriga a elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente no Trabalho na Indústria da Construção, que é o PCMAT, e uma CIPA específica, né, na articulação com a exigência do PPRA da NR9. Então, o PCMAT, que é esse também um programa, que é super importante na construção civil, tá? Então, esse programa aí, ele prevê o quê? Que são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos dessa NR e também dos dispostos complementares de segurança. O PCMAT ele deve contemplar as exigências contidas na NR9. Olha, então já fala aqui que tem que constar o quê? Tudo da NR9. Então, você vai fazer o PPRA e mais alguma coisa. Deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho. E o PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Então, quando fala legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, então, técnico de segurança é legalmente habilitado. Engenheiro de segurança, legalmente habilitado. Tá? Então, só para saber aqui o que está escrito, não estou inventando nada. A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou do condomínio. A gente pula para a NR22, NR22 fala da mineração, que ela estabelece diretrizes, né, de ordem administrativa do planejamento e também da organização, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e também no meio ambiente de trabalho na mineração, incluindo o uso de explosivo, comunicação e também a sinalização. Tem que elaborar também uma CIPA específica, né, que é a CIPA-MIN, que é a CIPA da mineração, e do Programa de Gerenciamento de Risco, semelhante ao PPRA da NR9, tá? Que é esse PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, que agora vai ser introduzido a partir de março, tá? Quando a gente lê aqui, que você pegar aí para entender o PGR, que eu também nas próximas aulas eu vou falar, quando você pega o PGR, você vai ver que tem todas as informações do PPR, o que vai acontecer em março. Então, a elaboração da CIPA, né, que tem a CIPA da mineração e também os programas de gerenciamento de risco, que é semelhante ao PPRA. Cabe à empresa ou permissionária de lavra garimpeira, né? Esses nomes esquisitos é o quê? A empresa ou a empresa que tem a permissão para garimpar, né, naquele local, tá? Então, o subsolo, ele é da União, tá? Então, a gente quando compra um solo da terra para cima, não é para baixo, tá? Para baixo pertence à União, tá? Então, o que eles fazem? Eles têm aí uma permissão do governo para explorar determinada área, né? É evidente que paga para o governo, então, e aí eles vão fazer esses trabalhos. Então, chama-se permissionário de lavra garimpeira. Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, contemplando os aspectos dessa norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a seguir, que são o quê? Os riscos físicos, os químicos e os biológicos, igual ao PPRA. Atmosferas explosivas, deficiência de oxigênio, lógico, né, porque na mineração tem muitas explosões, né, então você vai numa pedreira aí, para você ter uma ideia, os camaradas têm que fazer o desmonte de rocha, para fazer o desmonte o cara mete bomba lá, então mete explosivo para arrebentar aquele negócio. Ventilação,
proteção respiratória de acordo com a instituição normativa número 1 de 11 do quadro 94 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Então, na mineração, você tem que ter um programa de proteção respiratória, não tem jeito. Investigação e análise de acidentes, ergonomia e organização no trabalho, riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade, também em espaço confinado, riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais, equipamentos de proteção individual e uso obrigatório, tá? Observando-se, no mínimo, o constante na norma regulamentadora 6, que é a NR6 fala sobre os seus EPIs. Utilização do maçarico, né, tem que ter um plano de emergência, tá? Então, todo segmento tem que ter um plano de emergência, né, que vocês vão ver aí para frente também. O que é isso, como que se desenvolve, né? Plano de emergência são emergências que podem ocorrer no seu local de trabalho. Então, emergência, você tem que criar um plano para a proteção daquilo. Tá? Então, você, em primeiro lugar, você vai abrir um leque dizendo o que você entende por emergência. O que você vai chamar de emergência na sua empresa. Então, emergência, assim, assim, assim. Não é emergência só fogo ou tal. Tem um monte de emergências dentro de uma empresa. E aí você vai colocar as ações em caso disso, o que você vai fazer. Então, caso de emergência, mas que tipo de emergência? Olha, se pegar fogo, então ações em caso de princípio de incêndio, ações em caso, uma falta de água também é uma emergência? Faltou água na empresa, é uma emergência. Então, ações em caso de falta de água. Acabou a energia? Acabou a energia, tal, acabou a energia, então, e aí? Ações em caso de queda de energia. Mas entrou o gerador, se o gerador der pau. Ações e assim vai, entendeu? Isso são emergências. Outros resultados de modificação e introdução de novas tecnologias. Isso é importante, né? Principalmente, a gente tem visto aí que a tecnologia está batendo na nossa porta a cada dia. Existem coisas mais modernas. O PGR, ele deve incluir as seguintes etapas: antecipação e identificação dos fatores de risco, levando em conta, inclusive, as informações do mapa de risco elaborado pela CIPAMIN, né, quando houver. Avaliação dos fatores de risco, né, da exposição dos trabalhadores, estabelecimento de prioridades, metas e cronograma, tudo igual ao PPRA, tá? Acompanhamento das medidas de controles implementadas, a mesma coisa do PPRA. Monitorização da exposição dos fatores de risco, a mesma coisa do PPRA. Registro e manutenção dos dados por, no mínimo, 20 anos. Análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a evolução do programa com registro de medidas de controle implantadas e programadas. Então, aqui já muda a conversa. No PPRA, ele tem que ser feito anualmente. Aqui, análise crítica de programa pelo menos uma vez por ano. Então, aqui não está falando assim, você tem que fazer uma vez por ano. Não, o PPRA a gente faz uma vez por ano e ponto. Está lá dizendo que tem que ser feito uma vez por ano. Aqui não. É uma análise crítica que você vai fazer. Então, você faz uma análise crítica, você vai mudar o ano, mas se não teve alteração, você entende que não teve alteração nos ruídos, não precisa medir de novo. E deixa claro isso aí. O programa de gerenciamento de risco e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, né, para acompanhamento das medidas de controle. Então, desobrigam-se da exigência do PPRA empresas que implementarem o PGR. Então, se a empresa implementar o PGR, que o PGR é a cara do PPRA, só vai mudar o nome inicial, não precisa ter o PPRA. Então, vai lá a fiscalização, PPRA não tem porque eu tenho PGR. Tá bom, então mudar o PGR. Tá? Tá inserido aqui na 223713. A gente pula para 29, que é o trabalho portuário, as mesmas características também do trabalho que nós vimos na mineradora, e vai ser também nesses outros de segmentos específicos, tá? Então, na 29, que são trabalho portuário, ele fala em regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros também a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde dos trabalhadores portuários. Organizar um serviço especializado em segurança e saúde no trabalho portuário, é o SESTP, tá? Então,
Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, SESTP. Desenvolver planos, né? Plano de controle de emergência, plano de ajuda mútua e programas, né, como PCMSO e o PPRA, também específicos para o trabalho portuário. Então, compete aí a OGMO. O que é OGMO? Órgão Gestor de Mão de Obra. Então, no portuário, né, no trabalho portuário, então você tem lá os estivadores, né, tem aquela galera lá que vai lá descarregar navio e tal. Essa galera, elas têm que estar associada, né, nesse OGMO, né, que é esse órgão gestor da mão de obra. Então, essa galera, elas têm que estar preparadas para, tem que ter treinamento para poder entrar lá no navio e fazer o seu trabalho, tá? Então, proporcionar a todos os trabalhadores formação sobre segurança, saúde, higiene ocupacional e trabalho portuário, né, conforme previsto nessa norma. Responsabilizar-se pela compra, manutenção, distribuição, higienização, treinamento e também zelo pelo uso correto dos equipamentos de produção individual, pelos equipamentos de produção coletiva, observando tudo lá a NR6. Elaborar e implementar um PPRA, né, no ambiente de trabalho portuário, observando a NR9. Elaborar e implementar um programa de controle médico de saúde ocupacional, um PCMSO, abrangendo também todos os trabalhadores portuários, também observando lá disposto na NR7. O serviço especializado em segurança e saúde do trabalhador portuário, todo porto organizado, instalação portuária de uso privativo e retroportuário deve dispor desse serviço, né, de acordo com o dimensionamento mínimo constante no quadro 1, mantido pelo OGMO, né, que é o órgão gestor da mão de obra, ou empregadores, né, conforme o caso, atendendo a todas as categorias de trabalhador. Então, já tem lá um quadro 1 também que fala o dimensionamento para trabalho portuário. Já no aquaviário, que fala da regulação e proteção dos trabalhadores em plataformas, em embarcações comerciais e industriais nacionais e estrangeiras, com normas sobre pesca comercial, industrial, introduzindo um glossário, né, sobre expressões utilizadas na atividade, organizar um grupo de segurança e saúde no trabalho a bordo dos navios mercantes, né, que é o GSSDB, para elaboração de procedimentos visando o que? A proteção dos trabalhadores e também do meio ambiente, tá? Então, já tem lá um grupo de segurança e saúde no trabalho a bordo dos navios mercantes, tá? Então, qual a finalidade desse grupo aí? Manter procedimentos que visem a preservação da segurança e saúde do trabalho, né, também do meio ambiente, procurando atuar de forma preventiva. Agregar esforços, né, de toda a tripulação para a embarcação que possa ser considerada local, um local seguro de trabalho. Então, nós estamos falando o quê? De trabalho em plataformas, embarcações, né, comerciais e industriais, né, nacionais ou estrangeiros. Então, o camarada que vai trabalhar no mar, ou no barco, né, na plataforma, enfim. Contribuir para a melhoria das condições de trabalho e bem-estar a bordo, recomendar modificações e receber sugestões técnicas que visem a garantia de segurança do trabalho realizados a bordo, investigar, analisar e discutir as causas de acidentes de trabalho a bordo, divulgando seu resultado, adotar providências para que as empresas mantenham à disposição desse grupo de segurança informações, normas e também recomendações atualizadas em matéria de prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, enfermidades infecto-contagiosas e outras de caráter médico-social. Zelar para que todos a bordo recebam e usem equipamento de proteção individual e coletiva para o controle de condições de risco. Anualmente, sempre que compatível com a movimentação da embarcação, é lógico, a segurança do trabalho reúne-se a bordo com o representante do SESMIT da empresa, em Porto Nacional, escolhido por esta, para acompanhamento, monitoração e avaliação das atividades do referido grupo. Então, o grupo que está em terra é SESMIT e o grupo que está embarcado é o Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho
a bordo dos navios mercantes, tá? Então, tem essa galera em terra que é o SESMIT e a galera que fica a bordo em plataforma aí, que é GSSTB. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é um pouco mais complicado, né? Então, as empresas ficam obrigadas a elaborar o PCMSO com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus empregados, conforme disposto na NR7, observando o disposto no quadro 2, padrões mínimos de exame médico. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá um ASO, né, em 3 vias. A primeira via do ASO deve ser mantida a bordo da embarcação em que o trabalhador estiver prestando serviço. A segunda via deve ser obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo nas outras 2 vias. A terceira via deve ser mantida na empresa em terra, no SESMIT da empresa em terra. Caso o prazo de validade, aqui vem o pulo do gato, caso o prazo de validade do exame médico expire no decorrer de uma travessia, fica prorrogado até a data da escala da embarcação em porto onde haja as condições necessárias para a realização desse exame, observando o prazo máximo de 45 dias. Então, o que acontece? O camarada está embarcado, tem que fazer o exame, tem que fazer esse mês. Então, vai fazer o quê? Até 45 dias ele pode fazer, tá bom? Para os trabalhadores aquaviários do grupo marítimo que operam embarcações classificadas para navegação em mar aberto e apoio marítimo, devem ser adotados os padrões médicos e o modelo de certificado médico, que é coisa estrangeira, tá? Então, existem algumas normas estrangeiras, por isso que ele fala em mar aberto. Mar aberto, quando você sai da nossa costa, você entra no mar livre, né? Então, que eles falam de mar aberto. Aí são convenções internacionais sobre padrões de instrução, certificações e serviço de quarto para marítimos, né? Então, é outra questão aí, tem uma outra forma de ser tratado, tá bom? A 31, que fala do rural, que ela estabelece diretrizes de gestão de risco, segundo a especificidade de cada área, introduzindo um glossário também de expressões utilizadas nas atividades e também enfatizando o que é a capacitação de trabalhadores. Organizaram um serviço especializado de técnicos, o SESTRE, e uma CIPA especializada para o trabalho rural, CIPATRE, com dimensionamentos também específicos. Cabe ao empregador rural ou equiparado garantir adequadas condições de trabalho, higiene, conforto, tanto definido pela norma, né? Definidos pela norma, para todos os trabalhadores, segundo as especificidades de cada atividade. Realizar avaliações dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e, com base nos resultados, adotar medidas, né, de prevenção e proteção para garantir que todas as atividades, lugares de trabalho, máquinas, equipamentos, ferramentas e processos produtivos sejam seguros, né, e também estejam em conformidade com as normas de segurança e saúde. Adotar medidas de avaliação e gestão de riscos, né, com a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, elimina o risco. Não dando para eliminar, a gente controla o risco. Aonde? Na fonte. Não dando para controlar o risco, redução do risco ao mínimo, através da introdução de medidas técnicas organizacionais aí, e de prática segura, inclusive através da capacitação. E 4, a adoção de medidas de proteção pessoal sem ônus para os trabalhadores, né? De forma a complementar ou, caso ainda persista, temporariamente fator de risco. Então, assim, a gente tem aí uma escala, primeiro elimina, controla, reduz, né, adotando medidas de proteção pessoal. Na 32, que fala de saúde, que ela estabelece as diretrizes para promoção de segurança e saúde nos estabelecimentos e prestadores de serviços de saúde, incluindo profissionais de ensino e pesquisa em todos os níveis de complexidade, introduzindo um glossário também com expressões utilizadas na atividade, elaborar os programas PCMSO e também PPRA, priorizando os riscos biológicos, realizar capacitação permanente através de educação continuada dos trabalhadores, bem como vacinação gratuita. Tá? O pessoal está exposto a um montão de problemas. Então, o próprio hospital faz
as vacinas, né, em todos os empregados. Do PPRA, lá na NR32, que fala de saúde, além de ser previsto na NR9, em fase de reconhecimento, também deve identificar os riscos biológicos mais prováveis em função da sua localização geográfica e das características do serviço de saúde e seus setores, considerando o que? Fontes de exposição em reservatórios, vias de transmissão de entrada, transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, persistência do agente biológico no ambiente, estudos epidemiológicos e também dados estatísticos, outras informações científicas. Olha que interessante. Tudo isso, né, tem que colocar no PPRA de um hospital, né, para atender a NR32. Bom, então não é só o PPRA físico, químico, biológico e ergonômico. O problema é que são os riscos biológicos, são gigantescos e que podem provocar morte. Então, peraí, tem que olhar com muito cuidado. Avaliação de local de trabalho também do trabalhador, considerando o quê? A finalidade e descrição de trabalho do local de trabalho, organização e procedimentos também no trabalho, possibilidade de exposição, a descrição das atividades e também função de cada local de trabalho, as medidas preventivas aplicáveis e seu interessante, que aí, olha quantas informações a gente tem que agregar no PPRA para a área de saúde. Então, tem muito mais coisa do que você vai fazer um PPRA normal. Assim como o PCMSO, né, porque está dentro do departamento médico, só tem médico aqui, aí o negócio é mais feio. Porque o PCMSO, além de estar previsto na NR7, observando disposto no inciso 1 do item 32221, deve também contemplar o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos no PCMSO, olha, a localização das áreas de risco, segundo os parâmetros do item 3222, a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco que estão expostos. Olha que coisa complexa. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e programa de vacinação. Então, tudo isso também lá na NR7 do PCMSO. Olha quantas informações tem que colocar no PCMSO. Aí tem, sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho que implique em mudança de risco, esse também deve ser comunicado de imediato ao médico coordenador do PCMSO. Em relação à possibilidade de exposição acidental a agentes biológicos, deve constar no PCMSO. Tá? Como que deve constar o que? Os procedimentos a serem adotados para diagnosticar, né, ou diagnóstico, acompanhamento e prevenção do soroconversão e das doenças, as medidas para descontaminação do local de trabalho, o tratamento médico de emergência para esses trabalhadores, identificação de respectivos responsáveis pela aplicação de medidas pertinentes, relação de estabelecimento de saúde que podem prestar assistência a esses trabalhadores, as formas de remoção também para esses trabalhadores, a relação de estabelecimentos e assistências da saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. Quanta coisa a gente encontra na NR32. A 34, que é a naval, ela também estabelece os requisitos mínimos aí, e as medidas de proteção de segurança, saúde, também ao meio ambiente, de trabalho nas atividades da indústria, da construção, e também a reparação naval. Introduz também um glossário com expressões utilizadas na atividade, atribui responsabilidade e também a elaboração de documentos de segurança, análise preliminar de risco e permissão de trabalho por parte dos trabalhadores com capacitação e treinamento. Olha que interessante. Quando a composição de revestimento de peça ou de gases liberados no processo de solda, aquecimento não for conhecida, deve ser utilizado equipamento autônomo de proteção respiratória ou proteção respiratória de adução por linha de ar comprimido, de acordo com o previsto no programa de proteção respiratória. Tá? Um dos maiores problemas na indústria naval, né,
é solda, porque os caras têm muita chapa, né? Chapa de aço, e os caras mexem com solda o dia inteiro. Então, imagine, solda o dia inteiro. Então, os caras têm que ter o quê? Esses programas aí de proteção respiratória. É um programa que tem que funcionar muito bem. O plano de proteção radiológica deve ser articulado com os demais programas da empresa, especialmente com o programa de prevenção de riscos ambientais, PPRA, e também o PCMSO. Esse proteção radiológica, porque eles também tiram raio-x de soldas, de partes, né, de chapas, né, para ver se não tem uma bolha de ar, para ver se não tem, se não está danificado, se a solda pegou bem. Então eles têm que usar a radiação, tá? Então ele tem que também ter um plano de proteção radiológica dentro de um estaleiro, né, que é o local onde faz navio. A 35, que é trabalho em altura, que ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalhador em altura, envolvendo o que? O planejamento, a organização e também a execução, de forma o quê? A garantir a segurança e também a saúde dos envolvidos, tanto direto como indiretamente, né, com essa atividade. Elaboração de análise de risco, também permissão para o trabalho em altura, capacitação de treinamentos, bem como procedimentos de resgate, que é a resposta de emergência. Então, o empregador, ele deve promover programas para capacitar esses trabalhadores à realização do trabalho em altura. Então, você vai entrar na empresa, a empresa tem trabalho em altura, a empresa tem que te capacitar. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividade em altura, né? Então, é lógico, vai lá fazer exame médico para ver se não tem problema para trabalhar em altura. Os exames e a sistemática da avaliação sejam parte integrantes do PCMSO, né, devendo estar neles consignado, né? Então, dentro do PCMSO vai estar dizendo lá que o cara pode trabalhar em altura, né? No ASO dele vai sair apto. As avaliações sejam efetuadas periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação, e seja realizado exames médicos voltados às patologias que poderão originar mal súbito, queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, olha a preocupação, você vai colocar um cara que trabalha em altura e o cara ele tem problemas, sei lá, não fez exame médico nele, o cara tem epilepsia, o cara tem problema labirintite, o cara tem sei lá o que, até problemas psicossociais, o cara está devendo dinheiro, está com problema sério e sei lá, até se mata, tá? O último, 36, que é o frigorífico, tá? Que ele estabelece os requisitos mínimos, né, para avaliação, controle e monitoramento dos riscos nas atividades envolvidas na indústria de abate e também processamento de carnes e derivados, enfatizando que os aspectos ergonômicos para a proteção dos trabalhadores. Introduz um glossário também com expressões utilizadas na atividade, desenvolve o PCMSO e o PPRA, e também, né, tanto o PPR como o PCMSO, articulado com o NR17, porque tem uma série de problemas ergonômicos, né? Então, num frigorífico aí tem problemas ergonômicos gigantescos, né? Além de problemas físicos, que é frio e por aí vai, tá? Elaboração de um plano de resposta à emergência no caso de vazamento de amônia, porque é muito frio, então tem amônia, né, para fazer ficar frio. As recomendações para adequação e melhoria devem ser expressas em programas claros e objetivos, né, com definição e data de implantação. Os EPIs também devem ser selecionados, né, de forma a oferecer uma eficiência, uma eficácia necessária para o controle da exposição ao risco, né, e também um conforto, né, atendendo aí lá a NR6. As ações de avaliação, controle do monitoramento de risco, eles devem o quê? Constituir um processo contínuo interativo, integrar todos os programas de prevenção e controles previstos nas demais NR, abranger consulta e a comunicação por partes, as partes envolvidas com a participação dos trabalhadores sempre, né? A gente tem que chamar os trabalhadores para a gente discutir alguma questão. Isso é importante, que enriquece mais, porque eles que vivem lá no meio, então, eles podem trazer para a gente, às vezes, o problema, mas a solução. Programa de prevenção de riscos ambientais, né, e controle médico de saúde ocupacional,
os programas, tanto PPRE como PCMSO, devem articular em si com as demais normas, também em particular a NR17, que nós falamos que tem um montão de problemas ergonômicos, beleza? Deve ser implementados um programa de conservação auditiva para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora acima dos níveis de ação, principalmente o pessoal que corta, né, usa aquelas serra de fita, né, para cortar osso e tal, aquele é um barulho infernal. Então, esse programa deve contar no mínimo o quê? Controle técnico e administrativo de exposição, né, ruído, monitoramento periódico da exposição das medidas de controle, treinamento e informação aos trabalhadores, determinação do equipamento de proteção individual, audiometria conforme o anexo 1 da NR7, histórico clínico e ocupacional do trabalhador. Isso é super importante, nós já já ficamos sabendo de casos aí, que o camarada trabalha em frigorífico e tem problemas sérios, né, de saúde. Beleza, galera? E por hoje é só o que eu tinha para apresentar para vocês. Então, uma introdução das normas aí, aonde tem a parte de programas, né? Então, falei todas as normas aí que falam em programas, tá? Então, é importante vocês saberem das normas que falam sobre programas, o que fala, tá? Então, por isso que esse material é muito rico para esta informação. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa primeira aula? Vocês estão todos vivos aí ou não? Sim. Pelo menos alguém levantou. Mais alguém? Ok, professor. Tá bom, mais um. Tá bom, beleza. Alguém? A Natasha, a Juliana, o Flávio. Beleza, só estão dormindo mesmo, né? Só deixou só aí o negócio ligado. Você já viu, né? Oi. A respeito do IPI que o professor estava explicando, mesmo se a pessoa está no plano do governo, se ele não entrar na parte não usar o IPI, pode mandar embora? Qual o plano do governo? Aquele esquema que o governo colocou assim, ele paga uma porcentagem, ele pode trabalhar... Peraí. É no plano do governo... Não, entendi. O que acontece? São coisas distintas, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, o governo, não é que o camarada está trabalhando para o governo. Então, o que eles criaram? Criaram aí um esquema para que o governo ajudasse as empresas, então a empresa arcaria com uma porcentagem do pagamento e administração, é lógico, e o governo entraria com uma outra parte de pagamento. Ponto. Isso é uma situação. Agora, a questão de segurança do trabalho compete quem? Compete a empresa. Então, se compete à empresa, a legislação, ela prevê que a utilização de equipamento de proteção individual, ela tem que ter pontos. Então, se você tem um funcionário, o cara está lá, você orientou o cara, você deu treinamento, enfim, todas essas coisas que eu falei. E o cara não cumpriu, você deu uma advertência 2, 3, beijo, tchau, filhão. Você manda embora, acabou. Manda embora por justa causa. Ponto final. Então, o que vai acontecer? Você despedindo esse funcionário, automaticamente você já vai entrar lá no e-social e falar, esse funcionário saiu fora. Se o funcionário saiu fora, o governo também já corta no ato. Já corta o benefício que ia dar para o cara. Evidente que o cara vai entrar contra o benefício, que é o salário de desemprego, né, tal, né? Enfim, outros valores que ele vai pegar do governo, mas ele já era, beijo, tchau, entendeu? Então, não é porque ele está com um benefício do governo que não pode. A gente só não pode mandar embora quando, aliás, até isso pode, tá? O cara tiver vamos supor, for membro da CIPA, tá? Que tiver na estabilidade, mas se o cara pisou na bola, porque tá lá a norma, em ato faltoso, pode ser. Então, se ele faltou em questão de cumprimento da legislação, é um ato faltoso, né? Então, ele
faltou em cumprir a legislação, te dá margem para você dispensar por justa causa. Então, quem tem estabilidade em si fez coisas erradas, beijo, tchau. Camarada tem, sei lá, uma estabilidade de alguma coisa, até de acidente de trabalho, entendeu? Até de acidente de trabalho. O camarada, ele não cumpriu e você se documentar, já era. O negócio é assim, tenta se documentar, tá bom? Porque você mandou o cara embora do nada, aí depois que ele vai entrar? Vai entrar na justiça, lógico, para requerer o quê? A reintegração ou os valores aí que você deveria pagar ele. Então, nesta hora aí, que você tem que juntar a sua defesa. Aí você não deu advertência, você não deu treinamento, você não deu nada. Não está escrito que o cara é obrigado a utilizar o EPI. Eu falei, não, mas você falou o quê, meu filho? Não está escrito no documento, tal, embasamento legal. Onde está dizendo que você deu outro treinamento? Então, é isso que a gente se apega bastante em você documentar. Aqui na linguagem nossa, técnica, a gente fala evidências. Tá? Você tem que ter evidências suficientes, por quê? Para quando for despachar alguém, mandar embora alguém, você está documentado. Para quando ele não bater lá no nome da capa preta, o cara não quer saber, mas ele fala assim, pô, você mandou o cara embora por quê? Porque eu não quis usar PP. Mas você treinou o cara, ele sabia que não era para usar PPP, ainda complica a sua vida. O cara ainda pede, né, direitos morais e por aí vai. Então é complicado, a gente tem que ter muita certeza. Por isso que eu recomendo, na dúvida, você está com dúvida, pô, esse cara está pisando na bola. Na dúvida, o que eu faço? Liga para o jurídico. Porque quem vai lá responder a bronca é o jurídico, entendeu? Então você liga para o jurídico. O jurídico, tudo bem? A Casa de Segurança do Trabalho diz uma coisa. Estou com um funcionário assim. Porra, mas a gente quer... Está insuportável. O que eu faço? Aí ele vai te dar as instruções. Porque quem vai te defender é ele. Então ele já vai te montar toda uma estratégia de proteção. Ele vai te blindar. Ele vai te proteger. Para quê? Proteger você, que eu digo a empresa. Para não ter problema lá atrás. Ou lá na frente. Então é importante, gente, na dúvida, nunca haja pela emoção, sempre pela razão. E a razão é o quê? Ligar para o jurídico, ligar para o advogado, né, da empresa, consultar o advogado, né? O que a gente pode fazer? O advogado aí vai falando, usa assim, faça isso. É a melhor saída, tá? De você ficar se matando aí, procurando, às vezes, legislação e não sei o quê. Converse com quem não entende da legislação, tá? O cara que vai te defender, que é o advogado da empresa, tá? Então, como já vi muitos processos desta natureza, tá? Normalmente o advogado ele fala, você tem que ter documento de defesa, cara, porque o cara, com certeza, ele vai entrar. Quem não entraria na justiça se fosse mandado por justa causa, né? Então, é evidente, o camarada ele vai entrar na justiça para pedir reparo. E aí, se você não tiver bem documentado, bem blindado, a casa cai. Beleza, Flávio? Obrigado, professor. Valeu, hein? Beleza, mais alguém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro aqui a gravação.